Vamos para mais cafezinho e vamos falar de otimização, Java, baixa latência, memória, não sei. Vamos lá? Bom, ontem eu falei das conferências, eu citei várias conferências, o que eu fiz no dia? Eu fiz exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Eu abri a da JFox lá e eu peguei um vídeo, aliás, eu tinha falado que tinha, nossa, tem um Java, gerenciamento de memória do Java, era o gerenciamento de memória da história do Java. Era uma brincadeira lá que todo mundo achou que era uma palestra e no final. Mas é divertido lá. Se você quiser saber a história do Java, vai lá ver esse vídeo, né? E aí eu peguei um outro vídeo. O segundo vídeo é os primeiros 80% de lendo 1 bilhão de linhas fast enough pelo nome do cara, né? Assim, que é o primeiros 80% da leitura de 1 bilhão de linhas, né? Teve um concurso o ano passado, acho que foi ano passado, que era 1 billion Row Challenging, né? Que é o desafio de 1 bilhão de linhas, né? Que era basicamente o desafio feito assim, ó. Se você quiser ver no vídeo, vai lá ver, né? Mas tem um arquivo de 1 bilhão de linhas, vocês tinham que ler o arquivo, fazer um processamento nele, e quem fizesse mais rápido, usando as limitações que tinha ali, ganhava alguma coisa, né? E teve e tinha que ser na JVM, obviamente, né? E teve esse desafio, né? Teve os vencedores, foi muito interessante como caiu, né? O tamanho, né? Então, assim, o desafio já começava com baseline, lá o baseline era a maneira mais estúpida de se fazer, né? Tipo, mais banal, né? Abre o arquivo, vai lendo, processando aquele cara, salvando e imprimindo. E salvando, imprimindo no output, não lembro como é o output, né? E isso aí era considerado baseline. E toda melhoria era adicionado como uma porcentagem que reduziu daquele baseline, né? E aí, nessa palestra, o cara basicamente passa por isso aí, primeiro assim, mostrando como é que fez como é que se identificava os pontos que podiam se melhorar e depois como é que se melhorava. E é basicamente o que eu faço no meu dia a dia quando a gente encontra algum problema de performance, eu vou falar sobre isso para você. O primeiro ponto, assim, é que você não otimiza um sistema sem saber o que otimizar, né? Assim, tem uma. E o cara até faz essa brincadeira, né? Tem uma frase do. Eu tenho. Acho que eu tenho até um cafezinho sobre isso já, galera. Que é. Mas não sei se é esse mesmo ponto de vista, né? Tem uma frase do Knuth, né? O Knuth, pra quem não sabe, tem aqueles 4 livrinhos aqui, ó. Esses 4 livrões de algoritmo aqui que eu comprei numa promoção. Na verdade, hoje são 5, né? Até merecia comprar o outro a mais. Eles são do Donald Knuth, que é um dos grandes nomes da ciência da computação, vivo, né? E o Knuth ele tem uma frase que chama assim: a otimização prematura é a raiz de todos os males, né? E tem também uma. Se você já leu aquele livro, o Projeto Unicórnio, e eu posso juntar essas duas frases juntas, né? O Projeto Unicórnio diz assim: se no livro Projeto Unicórnio, né, e ele está falando de linha de montagem, e você tem que entender que um programa de computador não é muito diferente de uma linha de montagem, né? Em linha de montagem, se você não otimiza aquele ponto que está gargalando, você está jogando o esforço fora, né? No ponto de otimizar a velocidade de produção. Então imagina uma linha de montagem ali, né? Você pega, imagina uma esteira, né? Uma esteira, para quem nunca sabe, para quem não sabe o que é Fordismo, vai ver tempos modernos do Charlie Chaplin. Eu devo ter falado isso esses dias que eu tava com isso na cabeça, né? Antigamente você tinha um artesão que ele fazia todo o processo no manual, né? Então ele pegava o couro, cortava o couro, fazia todo o processo. Com Fordismo, não. Cada pessoa faz apenas um processo e esse processo é ordenado numa linha de montagem, numa esteira de produção. Então, quando você ouve o termo esteira de produção, é isso. Tem uma esteira mesmo, que o produto vai passando. Então, a pessoa pega o produto, executa o que ela tem que fazer, devolve na esteira. Pega o produto, executa o que fazer, então pega na esteira. E aí, por que se você não otimiza a parte que está gargalando, você não tem ganho de produção? Porque quem define a velocidade de produção, ela é definida pelo elemento mais lento da esteira. Fica com isso aí. Isso aí também funciona para sistemas, tá? Uh, por quê? Vamos pensar assim. Porque assim, quem tá antes, né, vai formar um buffer e ele vai ser obrigado a reduzir
a reduzir a velocidade de processamento dele. Por quê? Porque se ele não reduzir, ele vai impactar a esteira. O buffer vai faltar espaço na esteira. É a mesma coisa. O que eu tô falando é a mesma coisa. Por isso que o Kafka é interessante às vezes, porque o Kafka consegue criar um buffer ilimitado ali, né? Então o Kafka ele otimiza a produção muitas vezes porque ele é um buffer ilimitado. Não, eu consigo bufferizar aqui que eu não vou bufferizar em memória. A primeira coisa que ele faz é escreve em disco. Ele não bufferiza em memória, ele bufferiza em disco. E aí ele vai penalizar o disco. Então, quem tá antes vai ter que reduzir só. Eu tô falando de uma esteira, né? E num computador também, num processo também. Numa thread também. Porque você pode pensar a thread como uma esteira de produção. Você pode pensar isso. Cada processador é uma esteira e o processador tem um processamento, né? Então, quem tá antes tem que reduzir. E quem tá depois, ele vai receber o produto de acordo com a velocidade do menor, do mais lento. Então, com isso aí, a gente consegue ver que, assim, quem define a velocidade é o elemento mais lento. Então, assim, tenta otimizar aquele elemento. Se você otimizar aquele elemento, você otimiza todo o processo. Se você tentar otimizar qualquer outro elemento, mesmo a esteira, então, se eu botar um Kafka lá, eu não vou. Se eu botar um Kafka para tentar otimizar a produção, a vazão tipo, se eu for olhar a vazão de um dos elementos pós-Kafka lá, tipo, aquele elemento Kafka. Se eu não otimizar aquele elemento pós, não adianta, né? O que eu posso é até, aquele lag pode aumentar, blá blá, eu tô até divagando demais aqui, mas assim, não adianta. Você tem que olhar para o elemento mais lento, né? Então assim, e aí esse cara, ele fez um processo que ele, basicamente, ele pegava, na verdade ele organizou as soluções baseadas nisso, né? Uma solução olhava para o ponto mais lento, fazia uma suposição sobre aquele ponto, e aí tentava otimizar aquele ponto, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai otimizar o sistema é olhar para o ponto mais lento. Esquece. Tipo, se você não está olhando para o ponto mais lento, você está perdendo esforço e você está criando otimizações necessárias. Que aí eu ligo com a frase do Knuth, né? Que você está, tipo, criando a raiz de todos os vales. Está criando coisas desnecessárias no seu projeto, né? E depois que você identifica o ponto mais lento, você tem que olhar aquele código, ver o que está acontecendo aí. E aí, como é que você olha esse código? Né? Como é que você olha o código? Você precisa de ferramentas que você visualize, né? E aí o cara do JFocus aqui, o René, sei lá como é que pronuncia esse nome, Sweetzitze, sei lá. Ele falou que ele usou o Frame Graph, né? Aí ontem que eu decidi né? Lembra que eu falei que aprender cada coisa? Eu peguei e falei, vou tentar gerar um Flame Graph aqui do projeto nosso, né? E aí eu consegui gerar o Flame Graph lá. Depois um dia eu faço um artigo aí no meu blog, porque isso é para artigo de blog, né? Como é que eu gerei esse Flame Graph? É fácil de usar, dá para usar só Linux e a JVM, ela consegue gerar ali bonitinho lá. Você usa uma ferramenta do Linux chamada Perf. Depois você pede para a JVM preencher aqueles dados com as informações de memória dela. E aí você tem um Flame Graph ali com as informações de execução. E aí ele vai passando ponto a ponto. E assim, eu quero ressaltar alguns pontos aqui que foram levantados naquele vídeo. Eu acho que eu tuitei isso ontem no Blue Sky, né? Eu vou usar a palavra tweet como forma de publicar no Blue Sky, né? O primeiro deles é o seguinte, né? Você não tem que fazer isso no seu projeto comum, tá? Você só tem que fazer isso no seu projeto, ele exige alta performance. Se ele está gargalando, se ele não está gargalando, se assim, você tem uma infra lá, sua infra está de boa, você consegue resolver os assuntos, o problema, você não precisa ficar otimizando ali. Escreva seu código pensando na legibilidade dele, né? Porque isso é bom, assim. E aí depois se viu algumas coisas lá, tipo, teve uma hora que ele tentou, vamos otimizar um hash aqui do hash map, e aí viu-se que tentando otimizar o hash, escolhendo as melhores soluções de hash, ficava pior do que usando o hash map do Java. Ou seja, o hash map do Java, da Java Collections, e uma hora eu vou falar do Java Collections no meu Java One, e já tem um vídeo que fala sobre o Java Collections. Ele é muito bom, ele funciona muito bem, né? Então, assim, se você duvida, dá uma olhada na palestra, eu vou deixar linkado aqui
Outros pontos que eles viram, criação de objeto, garbage collector, né? Aí mudando o garbage collector lá dá uma melhoria. Outra coisa que é assim, e se em vez de a gente ficar criando objetos imutáveis, a gente abraçasse a mutabilidade, né? E assim, muita calma nessa hora, porque assim, mutabilidade às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim, mas ele abraçou a mutabilidade com um objetivo muito claro. E aí sempre que eu vejo aqui, ó, quando você vê assim, eu vi o Vitor falando disso num vídeo. Você só pode aplicar isso aí se você ver um objetivo claro e você conseguir comprovar que isso traz uma solução boa para o seu projeto. Então, se você não conseguir comprovar isso, cara, não usa. E eu tô dizendo isso assim, de coração, não usa, não usa. Porque não torna o seu código pior, ilegível, mais complexo, porque alguém falou alguma coisa. Se alguém falou alguma coisa, se eu vou fazer um paralelo bem aqui, né? Não sei se você já viu aquelas receitas de Instagram, né? Que ela fala, nossa, é fácil de fazer, blá blá blá. Esses dias eu fui até na casa de uma amiga que ela tentou fazer uma receita de Instagram e não deu muito certo. E detalhe que eu tinha visto a receita, eu achei interessantíssima. E aí eu vi as pessoas tentando provar que dá certo. E a pessoa falou assim: olha, de certo dá, mas é muito difícil fazer. Não é tão fácil como a pessoa diz. Então é a mesma coisa. Assim, se alguém falou no vídeo, você tenta fazer, tenta provar. Se você conseguir provar, aí você segue, entendeu? Por quê? Porque isso aqui é o vídeo, cara. Eu não tô provando, eu não tô fazendo uma demo aqui que funciona, entendeu? E até mesmo demo funciona em ambiente controlado, né? Eu não sei se já fez uma demo. Uma demo você tem que preparar o ambiente, refazer, e às vezes você, por algum motivo do acaso, bota na VPN, blá blá, a demo para de funcionar, né? Então, voltando aqui ao assunto, né? Outras coisas que ele conseguiu melhorar, né? Tipo, o passeamento da string, né? Eles viram assim, eu vou fazer. Eu usava o método split. O método split parece que foi um gargalo muito grande para ele lá. Tipo, ele pegava o string split e ele falava assim, pô, esse método não funciona direito, né? E aí o que ele fazia? Ele pegava o método split, ele não usava o método split, ele sabia qual que era o formato daquele arquivo, e aí ele pegava e quebrava aquele arquivo no ponto usando substring, que é muito mais rápido que o split, e ele mostrava isso mostrando o código da JDK interno, né? E aí, pô, legal isso aí, vou usar no meu. Cuidado, cuidado. Porque o que ele tá fazendo aí, no fundo, e ele fala isso, né? Ele dá algumas considerações finais. O que ele tá fazendo, no fundo, é desconsiderando situações em que o arquivo está mal formado. Então, ele considera que o arquivo está bem formado e aí ele tenta otimizar baseado nisso, né? Então, assim, uma das considerações que tem que fazer também é que código de produção, muitas vezes, ele tem que levar em conta validação, porque código de produção ele tem que ser resiliente. Ninguém vai querer um código que processa bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de linhas, que quando você coloca uma linha errada, a esteira para. Se a esteira parou, ele parou de processar bilhões e bilhões de linhas, entendeu? A vazão dele tem que ser contada como vazão média. Então, assim, eu tenho lá. Meu carro consegue andar a 200 km por hora, mas a cada 10 minutos ele tem que parar por 10 minutos. Meu carro não anda 200 km por hora. Ele anda 100 km por hora. Por quê? Porque ele fica 200 km por hora no momento e 0 km por hora no outro. Então, ele anda 100 km por hora no máximo. Então, assim, a esteira de. Você tem que fazer código resiliente é muito importante. Então, assim, se você tem. E isso é muito interessante que eu pego pessoas assim. Aliás, eu fiz um tweet ontem sobre isso, né? Eu tô refatorando uma classe e eu tava olhando lá que a classe tinha uma lista que era simplesmente the kill. E a pessoa não usava lá o generic. Eu falei assim, pô, cara, que bizarro isso, né? Aí eu fui pesquisar, eu olhei qual era o generic. Não tinha problema, obviamente, assim, tipo, tava funcionando em produção. Já deu erro de produção naquela classe, mas assim, não era relacionado a isso, era relacionado a outra coisa, mas miraculosamente funcionava aqui dali. Apesar que algumas pessoas não entendiam aquela funcionalidade. Era muito importante. Uma vez, semana passada, um cara que ligou pra mim, falou assim, cara, eu não entendi isso. Aí eu tive que ir nessa funcionalidade explicar pra ele o que funcionava, porque eu já tive que lidar com ela, apesar de nunca mexer, porque código de produção a gente só mexe quando tem um bom motivo pra mexer. Essa é outra dica, ó. Só mexe no código de produção se você tem um bom motivo.
E é isso, pessoal, assim, poderia falar mais, poderia, mas já deu 15 minutos aí. Se eu tentar fazer um resumão aí, assim, se você quer um código de produção bom, performático, a primeira coisa que você tem que fazer é ter métrica. É olhar para o seu código de produção e gerar alguma métrica. E aí, no outro vídeo que eu falei sobre isso, né, vou tentar deixar ele linkado aqui, eu falei sobre o Visual VM e o JMC. Aqui eu usei o Flame Graph para dar uma olhada, né, eu não usei ainda ele, mas eu tô falando de um vídeo, né. Depois, assim, você vai ter que fazer otimizações, mas fazer otimizações aonde? Onde seu código tá gagalando. Se você não fizer isso, você tá abrindo a caixa de Pandora de todos os males do mundo e o mundo pode acabar por sua culpa, galera. Brincadeira. Às vezes a pessoa acha que eu tô sendo sério, né? Literal, né? Depois, assim, vou mexer em código de produção? Vou, mas assim, você tem que ter um bom motivo. Tem você, vi não sei o que no YouTube, tal pessoa falando tal coisa. Você tem que ter um bom motivo, uma boa justificativa. Então, assim, aplicar soluções que você viu na internet e mexer em código de produção que tá funcionando, tem um bom motivo. Porque se der problema, o seu chefe vai perguntar, por que você mexeu nesse negócio aí? E se você tiver um bom motivo, uma boa história para contar, tudo bem. Assim, eu entreguei bug em produção já em código que eu precisei refatorar. Só que eu tinha um bom motivo. Eu expliquei pro meu chefe, tanto que, assim, esse refatoramento foi muito doloroso, foi muito crítico, teve muito problema em produção. E aí, quando chegou na segunda fase, que ele estava funcional, o próprio arquiteto chegou assim: a gente tem que refatorar agora as outras classes. Por quê? Porque a gente viu uma melhoria de entendimento e a gente percebeu que a partir dessa refatoração a gente pode fazer algumas otimizações, né? Então, a refatoração, para quem não viu os meus vídeos de DDD, ela não envolve só alterar código, né? Ela envolve mudar o conhecimento sobre o código. Então, assim, quando você refatora um código, você pega o código, compreende ele de outra forma e coloca uma organização de conhecimento. Então, a refatoração ela tem que diminuir a entropia e aumentar a legibilidade do código em termos de negócio, né? Então vê meu vídeo de DDD. Se você não viu, vê minha playlist de DDD. Aliás, muitas poucas pessoas veem minha playlist de DDD, né? E não é por isso que eu parei dela, não. Porque tem muita gente que vê e gosta muito. Eu parei ela por falta de tempo mesmo, né? Então era isso aí, pessoal. Meu cafezinho foi esse. Eu espero ter dado dicas boas. Eu acho que deu algumas dicas boas. Se você gostou, se você não gostou, se você tem mais dicas aí, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aí, dá o like. Isso aí, pessoal. Valeu, ajuda o canal a crescer. Eu nunca peço isso, mas assim, sei lá, lembrei agora. Ajuda o canal a crescer, indica pra alguém. Valeu, bom dia pra vocês.